Bom dia pessoal, bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, para a nossa carta do dia ao vivo de hoje. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui do litoral sul de São Paulo e a nossa carta do dia está começando, sejam todos bem-vindos. Hoje nós chegamos ao 7º dia dessa primeira semana. Vivi, bom dia, amada, bem-vinda. É o 7º dia dessa primeira semana do ano novo galáctico, né? Em que nós sincronizamos, né, nossa semana com o sincronário das 13 luas. Então, a gente começou no domingo passado e hoje é sábado, né? Segundo o calendário gregoriano, né? Então a gente conclui, né? É o 7º dia. E aí foi toda aquela magia de teve um dia que eu não fiz por causa da garganta. Aí ontem que eu vim fazer, saíram 2, então no fim vão ser 7 dias, 7 cartas, né? E a ideia era essa mesma, né? De sincronizar. Nossa, eu tô assim de cara. Então vamos olhar o tempo, né? Como chama esse 7º dia, né? No sincronário das 13 luas, cada lua que corresponde ao mês, né? Tem 28 dias, divididos em 4 semanas de 7 dias, né? E os dias da semana são chamados plasmas radiais, né? A semana é chamada de epital, né? Que são 7, né? E aí, cada um desses dias está relacionado a um chakra, né? Dos 7 chakras, sistema Brahmani Hindu, e traz um nome, um símbolo e uma cor, né? Sempre a alternância de cores do sincronário é sempre a mesma, a matriz do Tzolk'in, né? Então, vermelho, branco, azul, amarelo. No caso do epital da semana, temos amarelo, vermelho, branco, azul, amarelo, vermelho, branco. Hoje é cílio, né? O nome desse dia é cílio, o símbolo é esse, está ligado ao chakra, não é a coroa, é o cardíaco, é o coração, né? E a palavra desse dia é descarrega, né? Então é um processo que descarrega a energia, né? Estabilizando, harmonizando, integrando, tá? No calendário gregoriano é sábado, né? Hoje, tá? Daí, qual é o dia do mês? É o dia 7, então é o cílio 7, né? Da lua, como é o nome do mês? Lua magnética do morcego, tá? Então é o último dia aqui. E qual é o Kim? Essa outra matriz, que é uma outra contagem. O Kim é a águia, hoje o selo da águia, que é o 235, águia magnética azul, tá? Marlu, bom dia, bem-vinda. E aí, no gregoriano, hoje é 1º de agosto, né? Dia 1º de agosto, então é a abertura de um mês no gregoriano. Carmen, bom dia, bem-vinda. Então, feliz agosto. Que estejamos aí atentos e saudáveis, né? Para enxergarmos tudo e descobrirmos tudo, né? Com a força do sagrado, não é? Muito bem, então vamos sortear nosso baralho. Então hoje, sendo o dia 7, o 7º dia, é o dia da nossa resenha, que fazíamos aos domingos, né? Mas como mudamos, agora vai ser sempre aos sábados. Caio, bom dia, bem-vindo. Então vamos lá, primeiro sortear o baralho, eu vou virar todas aqui para baixo, favorecer a minha conexão. Então vamos pedir ao universo que na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade nos mostre o baralho
que pode melhor traduzir as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo as orientações para bem viver o dia, com amor, saúde, presença e paz. Rosana, bom dia, bem-vinda. Vamos lá. Laroie! A Tábua dos Reis, no 5 de paus, da Eliane Artman. Nós tivemos o baralho da Maria Padilha no centro, né? Ela vai ficar no centro. Então, hoje, a Maria Padilha também é da Eliane Artman, o baralho, né, das Pombagira. Aí, hoje veio esse que é as cartas dos Tranca-Ruas das Almas, a Tábua dos Reis. Concluindo a nossa semana, que no final ficou uma semana com predomínio, né, tivemos o baralho das almas com 3 cartas, que é um baralho de entidades, chamados baralhos de entidades, né? Então, esse aqui dos pretos velhos, aí a gente teve a Padilha um dia, né? E agora essa dos Tranca-Ruas mais um dia. Então, predomínio de baralhos de entidades, né? Eu trouxe eles aqui dessa vez, né, pra cá, quando eu vim. Nem sempre trago, né? Mas dessa vez trouxe e saíram eles. Abrimos a semana com esse, que não é de entidade. Esse é um baralho de autoria de uma cigana Ron, né? E depois tivemos o baralho espanhol na terça-feira, enfim. Vamos lá. Pode ser Pri. É a Pri, bom dia, bem-vinda. Então, Laroie, nossos guardiões, amados, Laroie Exu, salve as vossas forças. Nós pedimos aos nossos guardiões e ao universo, em toda a sua harmonia, sabedoria, perfeição e generosidade. Nos mostrem a carta deste baralho que melhor representa as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo a intuição, as palavras de caminho, de orientação e compreensão, e a sabedoria de aproveitar este conhecimento em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Ioiô, bom dia, minha amiga, bem-vinda. Vamos ver. Ó os pássaros. Hoje é águia, não tem águia aqui, mas tem maritaca, tem bem-te-vi. Ai, não sei se vocês conseguem ver as cartas aqui. Vou afastar um pouco. Aqui. Vou sentir aqui. Por aqui. Uau! Vejam isto. Águia, águia, as de espada. O imperador confirma o globo terrestre, né? Isso aqui chamado... Ai, outro dia estudei esse símbolo. Esqueci o nome. É o globo com a cruz. Representa
a presença de Cristo, né? De Cristo no planeta, no mundo, né? A coroa dele também traz a cruz, é o equivalente do imperador no tarô, tá? Né? Afinal, no gregoriano, hoje abre um mês, né? E no sincronário, a águia azul de hoje vai abrir a onda encantada, que é o próximo ciclo de 13 dias, né? Então, é uma carta, a palavra de caminho dela é confirma, aqui tem a mesma palavra confirma, só que em inglês, né? E assim, né, pessoal, ela é uma carta extremamente benéfica, traz confirmações, vejam a estabilidade, as duas águias aqui, então essa questão da águia do imperador sempre está associada, tanto o imperador quanto a imperatriz no tarô clássico, tem a águia, né? Por causa da questão da visão, de olhar de cima, né? De toda essa ideia de poder olhar todo o reino, né? De ter essa noção, né? Da visão superior, né? É um símbolo de proteção, é um símbolo de orientação, né? Dessa capacidade, tanto do imperador como da imperatriz, que são, vamos dizer, os governantes do reino, né? De olhar o reino todo, certo? O as de espadas, especificamente, fala do eu, né? Fala, então, da gente se conectando com a nossa perspectiva pessoal profunda, com a nossa verdade, tá? O as de espadas também pode estar falando da verdade, a verdade do ser, né? O que mais? O Ás de Espadas também pode estar que também está ligado, né, no baralho comum, o lar, né? Então, no sentido da casa física ou casa subjetiva. Então, nós, o lar, nosso corpo, nosso centro, nosso abrigo, nosso lugar de refúgio, né? Nosso lugar de soberania. Lene Blue, bom dia! Bem-vinda! Olha a Marlu perguntando, fala algo sobre datas? Essa carta? Se ela traz informações de datas? Não, ela confirma, ela pode falar de confirmação de datas. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Marlu. Se você está perguntando se essa carta fala de datas, no sentido se traz alguma... Se você está pensando naquele baralho Esmeralda Lenormand, eu acho que é isso, né? Que tem uma palavra de tempo, não é? Se for isso, não. Aqui não tem nada. As palavras que tem aqui é confirma e aqui é também confirma, só que em inglês, né? E traz somente a letra A, inícios, né? A autoridade, a pessoa, né? O ser é triangular, não vamos esquecer. Nossa senhora, gente. E, enfim, é uma carta muito benéfica, tá? Ele é todo dourado, né? Esse imperador, ele é de ouro, né? Então, é uma figura, assim, de autoridade, de abundância, de firmeza, de segurança, né? Sempre de proteção, né? Em relação a de defesa, né? A proteção, a defesa da gente, do nosso lar, do nosso eu, né? A firmeza, a segurança, a estabilidade, né? A consciência, porque a coroa com a cruz, né? É muito legal essa mensagem da coroa com a cruz e ao mesmo tempo o globo terrestre com a cruz, né? Então é uma responsabilidade por uma totalidade. Essa carta representa uma figura de um soberano, né? Ele é alguém responsável, né? Ele é uma autoridade, certo? E exerce ele estende tanto a cabeça dele quanto o planeta trazem o mesmo símbolo. Então ele estende a própria consciência para o planeta e vice-versa, né? E quando pensa o planeta, a gente pode pensar numa comunidade, a gente pode pensar na família, a gente pode pensar num grupo, né? E a águia é muito interessante, porque exatamente a águia no Tzolk'in, né, que é
o sincronário das 13 luas, essa matriz aqui que a gente vê, né? Fala exatamente disso, de uma consciência planetária, né? Então, o Kim do dia de hoje, né? Esse selo da águia, que aliás é o meu selo, por exemplo, não nesse tom, hoje é a águia magnética, eu sou uma águia elétrica, né? Mas o selo da águia fala exatamente da visão e da consciência planetária. Então, é a pessoa, o indivíduo, acessando a consciência planetária e vice-versa, também recebendo, né? Então, tem todo esse caráter, né, de uma visão superior, né, que conecta o indivíduo com o todo, né? Então, é muito positiva, tá? E dentro da nossa... Bom, então, para hoje, essa carta responde sim, tá? Ela é extremamente benéfica, positiva, tá? Ela pode representar cada um de nós, ela pode representar uma pessoa com quem nós tenhamos alguma interação, até uma autoridade, muito possível, muito provável, seja homem ou mulher, né? Até, talvez uma autoridade, por exemplo, institucional, profissional, que confirma algo, que estabelece algo, que se posiciona em relação a alguma coisa, né? Que possui toda essa capacidade de dar essa palavra de confirmação ou de garantia ou de, né, de firmar algo, tá? Algo provavelmente novo, considerando o A, né? O As de espadas. Olha a Marlu dizendo, fiz uma pergunta sobre quando algo vai acontecer. Ah, entendi, Marlu, o que você está falando. Se falar algo... Olha, não vai demorar. Se for... Eu não sei se é possível que seja hoje, esse algo. Talvez não, eu não sei que tipo de algo é esse, que você pôs entre aspas, né? Então, assim, isto não me parece distante. Hoje, ou entre hoje e amanhã, né? Acredito que você vai acessar, vai saber quando. Então, a confirmação desse quando virá para você, tá? Agora, se isso é hoje mesmo, depende muito do tipo de algo que seja, né? Entende? Mas é provavelmente antes do que você imagina, né, nas suas... Enfim, é antes do que você supõe, né? Enfim, não sei como é que você tá em relação a essa perspectiva. Se você acha que vai demorar muito essa coisa, ou que vai ser rápido, se você sente, se a sua intuição diz que vai ser rápido, né? De toda forma, eu penso que será breve e que você vai acessar, provavelmente entre hoje e amanhã, algum grau de consciência confirmatória sobre isso, sobre o tempo, sobre a data, né? Olha a Angélica chegando, bom dia, bem-vinda. Então, amores, essa carta aqui conclui essa primeira semana aqui para nós, né? Dentro da ordem sincrônica, né? E é uma carta muito melhor do que eu podia supor, tá? Com a energia de seu tranca-ruas também fala de toda essa proteção. Então eu falei que ele pode ser a gente, pode ser alguém que interage com a gente, que apresenta uma postura correta, protetora, etc. E também pode representar uma figura, né, obviamente, de proteção. Os próprios guardiões, talvez alguma força maior, né, talvez, enfim... Se você pensar, Deus, né, o Uno, Deus único também está relacionado, também pode representar a energia divina, né? A Marlu disse, faz sentido, agradeço, pelo menos já confirmou, exato. Ah, então tá bom. Ai, que bom, então tá certo. Enfim, amores, é isso. Agora vamos olhar para a semana, né? Ó, a gente abriu a semana com essa daqui que se chama a Estrada do Cigano, né? Com dois vurdons. O nome disso aqui são vurdons, mas é como se fossem trailers puxados por cavalos, né? São casas de rodas puxadas por cavalos, né? Em uma estrada, certo? Viajando numa velocidade aqui, assim, boa, tá? Eles estão viajando rapidinho, né?
A estrada é única, então não tem bifurcação, nada disso. E o que tem aqui é um arco-íris, né? Então eles estão entrando ali, atravessando uma espécie de portal, né? No caso, o Ano Novo Galáctico para nós, né? Que essa aqui é o primeiro dia do Ano Novo Galáctico, 26 de julho, né? Foi. Aí ao fundo temos as montanhas, temos as árvores, certo? Então, é um percurso, né, que está começando com toda aí essa, parece, né, para mim, assim, muita prosperidade, as promessas de muitas coisas importantes, benéficas, né, vindo para esse coletivo, para essa comunidade que viaja aqui, né, atravessando o arco-íris, então em direção à felicidade, tá? Aí no dia seguinte a gente teve essa que é um 7 de espadas do baralho espanhol, né? Onde a gente tem as espadas posicionadas e essa carta saiu desse jeito, com essa espada aqui apontando para cá e não assim, né? Por isso que eu mantive ela assim. Então aqui fala alguma interrupção. Então são dois, ó, 1, 2. Ela tá exatamente nessa direção aqui, então, aqui fala de alguma ruptura, de algum conflito, de alguma coisa que ou interrompe, separa os dois temporariamente, também pode ser outras coisas, pode não ter sido conflito, enfim, pode ter sido outras coisas que a gente viu depois, né? Pode simplesmente que esse foi na frente, enquanto esse coletava, por exemplo, alimento. Aí, no dia seguinte, vê essa carta aqui no baralho das almas, dos pretos velhos. O milho, né? Alimento se chama e fala a abundância, né? Então, essa intervenção pode ter sido alguma questão, alguma rusga, algum conflito dentro de uma equipe, dentro de um grupo, dentro da família, dentro de uma relação, talvez relacionado a esse tema, né? Pode ter sido rusgo ou não, pode ter sido simplesmente uma estratégia, né? Porque a espada também vai falar, bom, então a gente se separa temporariamente para dar conta do alimento, da abundância, da nutrição, do sustento, né? E logo mais a gente se reúne novamente e tal, né? Então pode ter sido também simplesmente um plano, tá? Uma ideia, uma estratégia, né? Aí cada um que vai saber aí o que rolou, né? Aí no dia seguinte veio essa do baralho da Maria Padilha com a lâmpada, que conversa muito com aquela outra que tinha vindo, que era a chamada viagem, né? Mudanças de vida, viagem, peraí, deixa eu pegar ela aqui. Que era o ovo dentro do triângulo, né? Então, não lembro o número dela. Deixa eu achar ela aqui. É como se esse ovo já... Aqui, ó. Viagem, mudanças de vida. Carta 15, né? Viagem ou mudanças de vida. É o ovo dentro do triângulo. Aqui esse ovo já tá pra fora, né? Foi no dia da lua cheia essa daqui, né? Então, é como se... Mas o formato triangular do lustre ilumina a consciência. Então, aqui, e se chama surpresas. Algo acontece que vai mostrar, né? Alguma coisa importante e tal. Aí, no dia seguinte dessa, não fiz, né? Por causa da garganta, que tava doendo muito, tal. Falei, não, hoje não vai dar pra fazer, né? Aí ontem eu retomei, já tava melhor, já tava tratando, já administrando um remedinho pra dor, tal, não sei o que, né? E aqui está o que veio ontem, foi assim, ó, vieram 2 cartas. Eu levei aqui, fiquei daquele jeito, né? Eu falei, não acredito nisso, né? Porque aquela coisa, tirei por cima, ainda nem abri o... Mas quando eu vi, saíram 2, né? Aí eu falei, nossa, não é possível, né? Esse baralho das almas que já tinha vindo aqui do milho, né? Tambor e essa do ouro. Então, essa ocupou o lugar, a posição aqui, que seria a posição número 5 do 5º dia, foi no 5º dia que eu não fiz. E essa ocupa a posição do 6º dia, né? Que foi ontem, certo? Essa é o ouro, a riqueza,
né? E essa o tambor, a comunicação, tambores, comunicação. Detalhe fundamental, 28 soma 1, ok? Na verdade, soma 10, que vira 1. Aqui, 19, soma o quê? 10, 1. E aqui nós temos o quê? As, né? Olha só. E a pessoa única aqui do imperador. E o ouro e tudo mais que vocês estão vendo, né? E a conversa dessas duas aqui, estética, conversa estética, né? Bom, é isso. E aí, como é que fica a síntese? Então, desse dia para cá, foi iluminado, né? Foi revelado alguma coisa aqui, alguma coisa foi vista, foi comunicada, né? E toda essa riqueza pôde ser acessada na forma financeira, talvez, né, propriamente. Então, o pessoal recebendo os dinheiros aí, né, os dinheiros rolando, comunicação de dinheiros, de alguém, né, da galera conseguindo essa grana, mas talvez, e eu entendo que esse mais profundo e mais louco, assim, aqui foi muito isso de esse tesouro da consciência do processo, né? Dessa coisa da comunicação. Então, você acessar e enxergar muitas coisas que são uma riqueza muito preciosa, que tem a ver com consciência, né? E essa coisa solar, essa coisa de ouro, né? Que o próprio imperador depois vem reforçar, né? Então, gente, e sendo que tivemos também essa carta aqui da nutrição, né, chamada abundância do milho, né, e essa galera pro arco-íris e a espada, esse 7 de espada aqui. Então, o que dizer, gente, é uma semana poderosa, tá? Intensa, muito louca, muito louca, parecendo uma montanha-russa, com certeza, né? Esse comboio, eu olho, eu sempre acho que é um trem, né? Mas é um comboio aqui, o que é um parque de diversão aqui, radical. Mas tá entrando pelo arco-íris, certo? Né? Então, essa fica no começo, tirando aqui a síntese, né? Fica essa e essa no final, né? Então, vejam. Olha que essas duas aqui, não preciso nem falar, mas aqui estão todas as cores, e o triângulo tá aqui, né? Aquele triângulo que já tinha sido revelado lá, não sei o que, né? Tudo aqui colocado, né? Então, uma estrada, uma viagem, um percurso, uma jornada que adentra um portal marcado pelo arco-íris, né? Que revela surpresas, iluminando processos, 8, né? Talvez até kármicos, de ciclos, superações, né? Que levam para um lugar de integração da visão individual e da coletiva, afirmando uma autoridade, né? Afirmando um potencial de visão, uma perspectiva, uma capacidade de enxergar, né? Confirmando uma série de coisas importantes, né? Que talvez as pessoas já tivessem mais ou menos uma ideia, uma intuição, né? E abrindo, obviamente, um novo ciclo, porque isso também tá muito nítido, né? Olha a Johanna falando, amiga, faz mais sentido acabar a semana nesse dia, achei tão mais sincrônico. E mesmo no gregoriano, esse dia é regido por Saturno, que põe limite e fim, sentindo muito alinhamento com tudo. Com certeza, é isso mesmo, né? Essa correspondência, né? Faz sentido, sim, né? Entre a semana, como ela é trabalhada aqui no sincronário das 13 luas, né? E a semana
original de onde o gregoriano tirou, né? Então, o que não faz sentido é o que o sistema hoje faz com a semana, né? Transformando isso em meramente uma programação relacionada ao sistema produtivo e econômico, né? Então, porque é de segunda a sexta, com as jornadas de trabalho extenuantes, mas que também já estão se partindo, né? Enfim. Mas é isso, minha gente, ó, o que tá indicado aqui nessa primeira semana de novas configurações aqui da nossa carta e de tantas movimentações, não sei por aí, né? Mas aqui muita movimentação, né? Só vão fortalecer, né? Aqui a tendência de se fortalecer, né? A nossa perspectiva, o nosso entendimento, a nossa segurança, a nossa firmeza, o nosso olhar, a nossa visão, né? Enfim, e também a presença de figuras de proteção, né? De figuras de autoridade que são lúcidas, né? Que permitem, então, essa luz, por exemplo, se a gente entende que essa surpresa e essa lâmpada ilumina a consciência e essa pessoa recebendo isso exerce essa autoridade, essa firmeza protetora sobre algo maior, sobre um espaço, sobre uma comunidade, enfim, né? Então eu entendo muito sobre lucidez, né? Porque essa carta central é essa, lucidez, é a luz, né? Então é uma capacidade de acessar de forma lúcida a realidade, né? E de expressar isto, né? De um modo muito seguro, muito estável, muito benéfico, né? E, enfim, é maravilhosa, tá? A sequência, né? Deixa eu ver o que a Leni disse. A Leni disse, eu também gosto de começar a semana no domingo. Que bom, gente. A Johanna disse, hoje é um grande fim para muitos ciclos. Um passarinho ali, só os passarinhos, gente. Hoje é um grande fim para muitos ciclos dessa semana. A Johanna falando. Foi uma semana dificílima para o corpo. É aqui também. Surpreendente para a mente. E viva ainda encantada a onda encantada da águia, sim. Aí a Iô falou mais o que aqui? Peraí. Nossa, acabou de passar um carcará gigante. Aqui passou uma coisa. Nossa Senhora. Vai dar burro. Vai explodir o cérebro, gente. Não sei se tem mais gente vendo pássaro aí. Aqui não tem carcará gigante, mas passou o pássaro, pousou ali agora. Ai, gente, vocês entenderam? Acho que já tá bom, né? Todo mundo preparado, ó. Esse rolê muito doido. Olha, tende a se tornar mais, talvez, organizado, mais estabilizado, tá? Isso também, né? Porque eles estão na estrada, né? Entrando ali no arco-íris. Então, essa daqui, a gente não vê as pessoas, a gente supõe que elas estão ali dentro das casinhas e tal, dentro, né? Aí a luz ilumina os indivíduos, tá? Então, a minha sensação é de que esses próximos dias, agora, vamos dizer, a próxima semana, os próximos 13 dias, no caso, né? Já que a águia marca a onda encantada, que é uma fase de 13 dias, um pouquinho menos que 2 semanas, né? Um dia a menos que 2 semanas, né? Tende a ser mais organizada, mais ordenada, mais, como eu posso dizer, as figuras de autoridade fazendo seus papéis, né? Porque isso foi uma coisa que de repente esteve, quando eu olho aqui para o processo aqui, as pessoas fazendo o que elas deveriam fazer, as pessoas no seu lugar de autoridade, exercendo corretamente essa autoridade, né? Eu digo, profissionais, pessoas, teve alguma coisa disso por aqui também, entende? O cara que ele é um médico, ou que ele é um cientista, ou que ele é um juiz, ou que ele é, enfim, o que quer que seja, fazendo esse papel, né? Assumindo a responsabilidade, confirmando as coisas, né? Enfim, isso é muito importante,
né? Olha a Leni dizendo, foi uma semana abençoada. Ai, que bom, amada, com surpresas, presentes, sinais. Gratidão. E pelos pássaros também. Ai, também agradeço e fico feliz, Lady Blue. Que bom, querida. E a Rosana dizendo, semana intensa aqui. Externa e internamente, o resultado é excelente. Bom, gente, graças a Deus, então tá alinhado o que as nossas cartas estão mostrando, intenso pode ser, como a Yo disse, né, desafiador pro corpo, olha aqui, eu tô expressando eu que sou aquela que nunca pega nada, entendeu? Peguei, né, um resfriadinho aí, mas que eu nem lembrava, né, dessa dor de garganta, coisa que eu não sinto, sei lá, deve fazer mais de 10 anos que eu não sinto uma dor tão forte assim de garganta, mas simplesmente por causa de um resfriado. Eu lembrei lá da minha infância, quando eu pegava, de vez em quando, eu tinha essas dores de garganta, entende? Mas é de um resfriado comum, não é uma coisa grave, né? É um processo de vírus, vai levar 7 dias e tal. Pra acabar, eu tô cuidando, então tá tudo certo. E aqui, vocês sabem, eu tô aqui dando suporte, dando apoio pra minha mãe, que passou pela cirurgia, que também tá numa fase de recuperação física, então tem toda essa questão de médico, de assistência, de não sei o quê, né? Esse bonde aqui viajando, tem isso, né? Teve a passagem, meu irmão veio, agora não tá, agora tô eu aqui e tal, né? Então as coisas foram realmente intensas, né? Mas agora tudo tende a ficar mais estabilizado, né? E mais claro no sentido de que as confirmações, então as coisas são ditas, são faladas. Esse último ciclo que passou de 13 dias era a onda do vento, né? Que fala da comunicação, certo? Então, muita coisa nesse assunto da comunicação. Agora, aqui, esse confirme, essa figura, a gente vê que essa energia da confirmação, da palavra, alguma coisa das espadas, ou as de espadas, então, a questão, né, da organização e da comunicação das coisas, de uma forma mais verdadeira, isso é muito importante, né? Eu sei que tremeu aí, desculpa aí que eu encostei a perna. Mas o As de Espadas é a energia da verdade, sabe? Porque é isso, né, gente? Quando as pessoas falam a verdade, a partir de um lugar seguro e estável, que integra o individual com o coletivo, não é aquela coisa de sair falando qualquer coisa, vomitando as coisas por aí, né? É você falar a verdade no momento correto, com segurança, com firmeza, né? E tal. Isso aí resolve, vamos dizer, 80% das questões da gente, né? Então é importante que as pessoas falem, confirmem, ou se organizem, etc, né? Para que a coisa funcione, né? Então é isso, entende para mim a mensagem? E da perspectiva espiritual, né? E ficou muito louco porque essa aqui é super espiritual, arco-íris, a coisa cigana e tal. E essas duas, uma é Padilha, a outra é Tranca-Rua, né? Então essas daqui são muito espirituais também, mas falando da matéria, das coisas concretas, né? Porque são forças espirituais relacionadas à vida material. Agora, a semana teve o baralho das almas com 3 cartas, né? Que é a parte espiritual falando da matéria, mas pretos velhos falando disto. Então, aqui são os tesouros perenes, são os tesouros, claro que podem ter expressão física, na abundância material, no alimento, não sei o quê, né? Mas é sobretudo uma questão realmente interior, né? De abundância, de comunicação. Então, pessoal, mais sincrônico e harmônico do que isso não dá. E foi só a primeira semana nessa nova configuração, tá? E olha aqui a janela da alma, né? Olha aqui, né? A janela, olha onde nós, da janela, nosso processo também aqui está indo, né? Olha tudo que tá guardando, olha tudo que tá colocado, né? Então, minha gente, eu só agradeço, tá?
nos cuidemos muito, estejamos aí presentes, estáveis, confiantes, né? Conectados com a verdade, né? Com a luz, com as forças que já nos guiam, né? Com a nossa sabedoria, certo? E que tenhamos um excelente dia, cheio de amor, cheio de paz, cheio de consciência e de proteção. Eu agradeço a todos e cada um de vocês, agradeço aos nossos ancestrais, agradeço aos nossos guardiões, e agradeço às forças espirituais que caminham conosco. Desejo um lindo dia. Amanhã eu estarei aqui às 10h10 para começarmos a semana. Tá bom? E quem quiser marcar consulta, aula de cartomancia comigo, manda mensagem que estou à disposição, tá bom? Então, excelente dia, muita luz, muito amor, muita abundância, proteção e tudo de melhor para nós. Um beijo, minha gente, gratidão infinita. Fiquemos com Deus e em paz. Tchauzinho.